encerrar esse capítulo de superfícies diferenciáveis, que nós, capítulo 7. Então eu preciso mencionar aqui a noção de aplicação diferenciável entre superfícies e dar um exemplo que eu considero um exemplo interessante, relevante. Então, se eu tenho uma superfície M, de dimensão M, Rn, então, uma aplicação de M num certo espaço euclidiano RP é dita de classes CR, só tem sentido quando R é menor do que ou igual a K, quando ocorrer o seguinte, tem aqui F, para cada ponto X P pertencente a M, existir uma parametrização tal que F composta com φ de V0 em RP for de classe CR. Então, com isso, nós reduzimos a noção de aplicação diferenciável numa superfície, reduzimos a noção de uma aplicação diferenciável no aberto do espaço euclidiano. Pode-se demonstrar, e isso será feito no curso de análise vetorial, que o exemplo mais simples de aplicação diferenciável é também o mais geral. O que quer dizer com isso? O exemplo mais simples que eu posso imaginar de uma aplicação de classe CR numa superfície é a restrição de uma aplicação de classe CR definida no aberto do Rn que contém a superfície. Então é claro que se ela é diferenciável no aberto, que de acordo com o que a gente já sabe sobre a aplicação diferenciável no aberto, se eu restringir a superfície, ela vai ser diferenciável. Isso é imediato, porque é composta de duas aplicações de classe R e de classe R. E o que eu tinha mencionado é que esse exemplo particular de a restrição de uma aplicação diferenciável num aberto que contém a superfície é o exemplo mais geral, porque pode-se demonstrar que qualquer aplicação que é diferenciável nesse sentido é a restrição de classe R, nesse sentido, é a restrição de uma aplicação de classe R definida numa vizinhança aberta de M. E a razão para isso é fácil de explicar e é bom que vocês já ficam informados para quando tiverem esse curso. Existe uma noção chamada vizinhança tubular. Toda superfície possui uma vizinhança tubular. Uma vizinhança tubular é o seguinte: você imagina
por exemplo, uma curva no R3. Então, a curva no R3 é um exemplo de superfície, entre aspas, de dimensão 1. Uma vizinhança tubular de uma curva consiste no seguinte: em cada ponto da curva a gente considera um disco de centro naquele ponto que seja ortogonal à curva, ou seja, que seja perpendicular, esteja contido no complemento ortogonal da tangente à curva. Então a gente pode demonstrar que se eu tomar o raio do disco suficientemente pequeno, dois discos que são ortogonais à curva, eu preciso que a curva seja pelo menos de classe C2, de classe C1 não dá. Y igual a x elevado a 4/3, tem o gráfico, não dá para fazer isso. Então, se eu tomar os raios suficientemente pequenos, dois discos desses com centros em pontos diferentes vão ser disjuntos. No caso que eu mencionei, estou colocando uma coisa do y igual a x elevado a 4/3, que é sempre um exemplo bom de ter em mente, e outros análogos, 5/3, se você quiser ser C3, e assim por diante. Isso significa o que seria uma vizinhança tubular. Então, a vizinhança tubular é a reunião de todos esses discos. São 2 a 2 disjuntos. E essa vizinhança ela tem uma coisa seguinte: ele é um aberto do R3, no caso que eu estou considerando, e existe uma retração da vizinhança tubular sobre a curva, ou seja, uma projeção. A retração é uma aplicação contínua que é idempotente. Quer dizer, se você aplicar 2 vezes, você não adiantou nada. Você projetou, está projetado. Projetar 200 vezes é a mesma coisa que projetar uma vez. Então, a cada ponto, você associa o centro do disco. Como esses discos são 2 a 2 disjuntos, cada ponto da vizinhança tubular vai pertencer a um único disco. Então, tem um único centro, e essa projeção é a retração da vizinhança tubular. Se você pegar um ponto que esteja na curva, a projeção dele é ele mesmo. Então, qualquer função definida na curva se estende diferenciavelmente à vizinhança tubular, compondo com a projeção, com a retração. Está claro isso que eu estou falando? Então, toda função definida na curva, e mais geralmente, numa superfície você tem uma vizinhança tubular, no caso de uma superfície R3, o complemento ortogonal do espaço tangente é uma reta, então vai ser uma reunião de palitinhos ali, colocados em pontos diferentes. No x elevado a 4/3 não dá para fazer isso, é de classe C1, que a vizinhança tubular vai ser, a retração vai ser uma aplicação de classe CK-1. Porque se você olhar para as normais aqui, aí você vai ver o seguinte, que as normais tem uma normal que é diferente de todas as outras, que é o eixo dos y. É normal, a curva. E as normais intersectam o eixo dos y em pontos cada vez mais próximos da origem, de modo que quando você tende para zero, a interseção de uma normal com o eixo dos y tende para zero também. Então, porque o que permite a vizinhança tubular é que quando você tem pontos próximos, as normais não se cruzam para pontos próximos, não se intersectam. Ok? Então, isso tudo é uma digressão que eu estou fazendo para... Eu gosto de fazer isso, dar uma ideia do que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos. Então, essa definição aqui me permite localmente dizer que uma aplicação diferenciável ela localmente se estende a uma vizinhança. Mas o problema é globalizar isso, é arranjar
Por quê? Porque existe toda superfície é localmente a imagem inversa de um valor regular. Portanto, por quê? Porque ela é localmente o gráfico de uma aplicação. E o gráfico de uma aplicação é o valor, a imagem inversa de um valor regular, porque o gráfico é o conjunto dos pontos da forma x, f de x. Não é isso? O gráfico de uma φ. Então, se você considera φ de x menos y igual a zero, se somente se xy pertence ao gráfico. Então, o zero é um valor regular, porque a função é φ de x menos y, a derivada em relação a y, a matriz jacobiana é identidade. Não é isso? Menos a identidade, tanto faz. Então, localmente, você tem uma vizinhança tubular, porque basta considerar a reunião dos espaços vetoriais normais que vão se interceptar lá longe, porque os pontos aqui, os pontos próximos, os espaços vetoriais normais não se intersectam. Mas, de qualquer modo, deixando de lado o desvaneio, eu tenho aqui a definição de aplicação de classe CK, cujo domínio é uma superfície. Uma aplicação de classe R, onde R é menor do que ou igual a K. Por que R tem que ser menor do que ou igual a K? R menor do que ou igual a K tem a finalidade de evitar que essa definição dependa da parametrização. Porque se o R fosse maior do que K, podia, por acaso, o F composta com φ ser de classe R e depois eu tomava outra parametrização e não era mais de classe R, porque a mudança de parametrização é só de classe CK. Okay? Então essa é a definição de aplicação de classe CK de uma superfície no espaço euclidiano. E, evidentemente, a mesma definição serve para a aplicação de uma superfície noutra superfície, porque essa outra superfície estará contida em algum espaço euclidiano. Então é a mesma definição. Só que agora, quando eu tenho uma aplicação de uma superfície noutra, eu posso dizer, se eu tenho aqui N, eu posso tomar uma vizinhança parametrizada aqui, que tem um espaço, eu não vou encher de índices, as dimensões de todos os espaços, são 4 espaços que tem aí, não vem o caso, não é importante. Você tem outra parametrização, então dizer que F é de classe K é a mesma coisa, de classe R é a mesma coisa que dizer que ψ inverso composta com F, composta com φ, é de classe R. Se M e N forem ambos de classe CR. CK, com K maior do que ou igual a R. Porque se esse aqui é de classe R, então quando eu componho com φ inverso vai dar de classe R também. Então, nesse caso, quando é uma superfície tomando valores noutra, aí nós podemos reduzir localmente as questões relativas a aplicações diferenciáveis de uma superfície noutra a reduzir a questões sobre uma aplicação diferenciável de um aberto do Rn num aberto do Rn. Ok? Fala. Não entendi só. Fala alto. Tá. Qual foi a afirmação? Você falou que F é de classe CR, se só se aquela função é de classe CR. É. Aquela aplicação. Eu não gosto de usar se só se numa definição, não. Se só se tem cara de teorema. Definição é outra coisa. É uma convenção que a gente está. Quando você diz. Eu sei que
90% dos matemáticos dizem si só si numa definição. Eu pertenço aos 10% restantes. Si só si não tem cara de definição, tem cara de teorema. Como você fala para definir? Eu digo o que eu falei, eu não me lembro das palavras que eu usei, mas não era si só si. É assim, uma aplicação chama-se de classe R quando isso aqui for de classe R. Quando for, aí eu uso quando. Quando aquela composição for de classe R. É. Por definição. E somente nesse caso. Claro, eu chamo nesse caso. Si só si. Mas si só si tem cara de teorema, né? Tem condição necessária e suficiente. Eu poderia dizer, a condição necessária e suficiente para que F seja de classe R é que F composta com φ seja de classe R. Para uma certa φ e, portanto, para toda φ. Porque quando eu passar de uma φ para uma psi, eu faço uma composição com φ, psi inverso composto com φ. Ok? O interessante é que quando você tem uma aplicação de classe R, quando R é maior do que ou igual a 1, então você tem uma derivada. Diga. A afirmação que você tem com relação à composta com si a menos 1, de que quando a gente compõe, aí vai dar CK, só no caso que queira seja. Mas aí a φ a menos 1, a gente não sabe se ela é CK. Não, mas nós demonstramos um leminha, um teoreminha, sei lá o que você quer, uma proposição, há algum tempo atrás, na definição de superfície, que embora φ menos 1 não tenha sentido de dizer que φ menos 1 naquela ocasião era de classe CK, φ menos 1 composta com F é de classe R, se F for de classe R e φ for uma parametrização de classe R. Se lembra? O fato, quando você tem, é o seguinte, nós demonstramos aqui nas primeiras aulas sobre superfície o seguinte, se você tem uma aplicação F definida no aberto do espaço euclidiano, com valores numa superfície M, e se você tem uma parametrização φ se essa aplicação M está contido no RP, U está contido no RM, M é uma superfície de dimensão N no RP. O que eu demonstrei aqui há algum tempo atrás foi o seguinte, se isso aqui, se F for de classe CK e φ for uma parametrização de classe CK, então isso aqui é de classe CK, embora naquele momento não tivesse sentido falar que o φ era de classe CK, que o φ inverso era de classe CK. O φ, sim, mas não o φ inverso. Mas demonstramos isso. Ok? Muito bem. Agora não, agora está tudo em casa. O φ, na verdade, é um difiomorfismo entre V0 e V, cujo inverso é diferenciável. Por que é inversa? Por que φ inverso é diferenciável? Porque compondo com φ dá a identidade, que é diferenciável. Né? Φ inverso é diferenciável quando se tem, mais explicitamente, quando se tem uma parametrização, então, de acordo com essa definição, o inverso da parametrização é uma aplicação diferenciável de V em V0. Por que é diferenciável? Porque compondo esse inverso com φ, obtém a identidade. Então, a definição de diferenciável é aquilo que composto com φ dá diferenciável. Ok? Mas como eu estava começando... Está claro isso ou ainda tem alguma dúvida? Bom, como eu estava começando a dizer, o interessante agora, que a gente tem a noção de aplicação diferenciável de uma superfície noutra, é que a noção de derivada fica mais atraente, pelo menos para mim. Quer dizer, quando você tem uma superfície M e uma aplicação F de M com valores noutra superfície N, que seja diferenciável, alguma classe. Você tem um ponto P, você tem um ponto Q
igual a f de P. Então, existe a noção de derivada de f no ponto P. É uma transformação linear e vale a regra da cadeia. Quer dizer, se eu tiver outra aqui, então a derivada da composta é a composta das derivadas. Como é que eu defino a derivada? Da maneira mais natural possível. Eu pego um vetor tangente aqui, V, eu quero dizer qual que é a imagem de V, muito fácil. Eu tomo qualquer caminho que esteja contido em M e que tenha V como vetor velocidade e olho, digamos que esse é o caminho lambda, então eu olho para o caminho F composto com lambda, que é um caminho que no ponto lambda t igual a zero ele passa em Q e F'. O P leva o vetor velocidade do caminho lambda no vetor velocidade do caminho F composto com lambda. Quer dizer, eu levo esse caminho, a F transforma isso aqui no outro caminho e tomo o vetor velocidade desse outro caminho, parametrizado pelo mesmo T que estava antes. Então, essa é a definição de derivada. Por que que isso é linear? Basicamente porque essa é a definição de derivada no caso do Rn. Redunda nisso aí. Mas é linear mais do que isso. Porque se eu tomar uma parametrização aqui e outra parametrização aqui, na outra, sei lá, é qualquer coisa. Não importa o que é. Isso aqui não é letra, não. Isso aqui é um rabisco. É qualquer coisa, eu não estou disposto a dizer qual é a definição. Então, aqui eu tenho uma parametrização bom, já dei a definição, posso apagar isso aqui. Então, aqui eu tenho outra, não tem G aqui. Tem outra parametrização psi aqui, do ponto y0. Y vai em Q e o x vai em P. Então eu tenho aqui psi inverso composta com F, composta com φ, que é uma transformação do Rm naquele R qualquer coisa ali que eu não disse o que era. A matriz jacobiana dessa aplicação, vamos chamar ela de Xi, a matriz jacobiana de Xi vai ser a matriz da derivada. Eu tenho a derivada f' de P é uma transformação linear cuja matriz em relação a que base? Matriz tem que dizer em relação à base. Se eu tomar uma parametrização, isso me dá uma base aqui. Se eu tomar outra parametrização aqui, isso me dá uma base aqui. Então, em relação a essas duas bases, essa é a matriz jacobiana. Porque a matriz é de matriz jacobiana de Xi, que é aqui tem um x, aqui um y, então a matriz D Xi I sub dxj. Que são as diversas funções coordenadas da Xi. Essa matriz jacobiana vai ser a matriz dessa transformação linear.
Por quê? Porque essa definição geométrica que eu dei, eu podia ter dado diferente. Essa definição geométrica é conhecida nossa, já no caso do Rn. A derivada leva o vetor velocidade de um caminho no vetor velocidade do caminho imagem. Ok? Isso só para mostrar como a noção de derivada de uma aplicação do Rm-Rn se tem uma feição mais concreta quando a gente olha para sistemas de coordenadas, para as parametrizações. Vamos ver um exemplo de derivada. Vamos supor que eu tenha m em Rn mais 1, uma hiperfície orientada melhor. Uma hiperfície orientada, quer dizer que eu escolhi um atlas coerente, que vai ser o atlas das parametrizações positivas. Então isso significa, como nós vimos na aula passada, que existe um campo de vetores M é de classe CK. Então, um campo contínuo unitário de vetores normais, por ser contínuo, ele é necessariamente de classe CK-1. Porque não tem como eu disse aqui, intuitivamente, um campo de vetores pode deixar de ser diferenciável por dois motivos. Um é que o comprimento dele pode variar de uma forma não diferenciável, contínuo, porém não diferenciável. E a outra é que a direção dele pode variar de uma forma contínua, porém não diferenciável. Nesse caso aqui, a direção está amarrada, porque são vetores normais. Então, existe uma direção normal. Essa direção varia em classe CK-1. Então, aí o comprimento dele está amarrado também, porque é unitário, então ele obrigatoriamente é de classe CK-1. Aliás, o que a gente vê pela definição dele, que esse U de P é o dφ sobre dx1 vezes produto vetorial, dividido pelo módulo do produto vetorial. Então dá de classe CK-1. Então esse U, os meus colegas especialistas, excelentes matemáticos, especialistas em geometria diferencial, têm uma visão assim meio conservadora das coisas. Então eles dizem que esse campo de vetores aqui é um campo de vetores normais, e aqui eu tenho a esfera SM. Então ele diz o seguinte: trasladando cada um desses campos, desses vetores para a esfera, não tem que trasladar nada, o vetor já está na esfera. É um vetor unitário, ele está na esfera unitária, acabou. Então esse U é uma transformação, é uma aplicação de M em SM. Que a cada X leva o U de X, cada P leva o U de P. E o de P é um vetor unitário, portanto está na esfera unitária. Mas meus colegas insistem, dizem, não, você tem que levar, tá para... Ele já está lá, cara. Essa é a chamada aplicação normal de Gauss. Aplicação normal de Gauss é uma coisa tão simples, né? Mas tem umas coisas interessantíssimas a respeito dela. Eu só vou dizer uma dessas coisas, mas vou provar uma dessas coisas, que é a mais simples de todas, e vou mencionar outras.
A aplicação normal de Gauss, ela tem uma derivada. Para cada x pertencente a M, tem uma derivada que é de Tx de M em Tx de Sm. Espera aí. Tx de Sm? Tx de Sm é a mesma coisa que Tx de M. Eu não tenho que puxar o espaço vetorial tangente daqui para aqui, porque o espaço vetorial tangente já está aqui. Ele é um espaço vetorial, então ele tem que passar pela origem. E por que que eles dois são iguais? Porque ambos são perpendiculares a U de x. Ambos são perpendiculares a x. O U de x é perpendicular a x. O espaço vetorial tangente à esfera unitária é o conjunto dos... o espaço vetorial tangente no x é o conjunto de todos os vetores que são perpendiculares a x. Eu acho que eu falei uma besteira, que o de x é perpendicular a x. O de x é perpendicular aos vetores que são perpendiculares a x. Quer dizer, o de x, o linha de x leva t de x de m em t de x de m. Por quê? Porque esses aqui são os vetores que são perpendiculares a u de x, né? É o complemento ortogonal de x. E esses daqui o que é que são? Devia levar em Tx de Sm. O que é isso? É o complemento ortogonal de x. Tx de m é perpendicular ao u de x. Peraí, eu me enrolei numa besteira. Fala. Não estou entendendo. Por que tem vetores perpendiculares a x aí? X não é um ponto da superfície? Como é que é? X não é um ponto da superfície? É. Você está considerando vetores perpendiculares a x? Não. Não. Peraí. Daqui não é x, não. T de u de x. Muito obrigado. Eu me empolguei e terminei dizendo uma bobagem. Vou aproveitar a benevolência de vocês, benevolência mais ou menos forçada, para refazer a minha explicação. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem uma aplicação U de M em Sm, que a cada x leva em U de x. U de x é um vetor que é perpendicular a Tx de M. Ok? A derivada dessa aplicação U', no ponto x, é uma transformação linear de Tx de M em T de U de x de Sm. Ok? De acordo com a definição de derivada. Leva derivada, passo vetorial tangente no ponto P, ou passo vetorial tangente no ponto F de P. Agora, o que eu devia ter dito, e na minha empolgação eu não disse errado, é que esses dois espaços vetoriais são iguais. Ok? Porque esse aqui é o complemento ortogonal de U de x. E esse aqui também é o complemento ortogonal de U de x, porque o espaço vetorial tangente à esfera em cada um dos seus pontos é perpendicular a esse ponto. Ok? Então, esses dois espaços vetoriais são o mesmo, não é um transladado do outro, é o mesmo espaço vetorial. Então, a transformação linear de um espaço vetorial é em si mesmo. Ou seja, é um operador linear. Inclusive, entre outras vantagens de ser operador linear, não só que a matriz dele é quadrada, mas que ele tem determinante. O operador linear possui determinante, uma transformação linear de um espaço vetorial de dimensão finita em si mesmo possui um determinante, que é o determinante de qualquer das matrizes dele, tanto faz. Ok?
Então, o determinante da linha de x é o que se chama a curvatura gaussiana. Gaussiana deve ser com letra maiúscula. Da superfície M no ponto X. Por que essa noção é importante? Essa é a noção é a maneira de você verificar se uma superfície, por exemplo, uma superfície de dimensão 2 no R3 está muito curvada e de que modo está curvada. Por exemplo, se a curvatura é positiva, a superfície, eu vou explicar já isso aqui. A superfície é assim. Por exemplo, a esfera, todos os pontos têm a curvatura positiva, aliás, é constante igual ao inverso do raio. E se ela é negativa, então a superfície é uma coisa desse tipo. Uma superfície assim, um tipo de uma cela. Então a curvatura é negativa. Por quê? Pelo seguinte, existe um fato fundamental, que é que esse operador aqui é autoadjunto. É um operador linear autoadjunto. Como ele é um operador autoadjunto, então existe uma base ortonormal formada por autovetores. Então, em particular, todos os autovalores dele são reais. Então, o produto desses autovalores é exatamente o determinante do operador. E esse produto é chamado a curvatura gaussiana. É o produto dos autovalores do operador linear, ou linha de x. Então, a essência, então quando esse determinante é negativo, significa que existe algum autovalor positivo e algum autovalor negativo. Quer dizer, existe algum ponto em que a superfície está voltada assim para dentro e outro está para fora. Então, quando ele é negativo. Quando ele é positivo, significa que em todos os pontos a superfície está mais ou menos uma coisa parecida com uma coisa convexa. Mas vamos provar isso aqui, que esse operador linear é autoadjunto. Por que esse operador linear é autoadjunto? Para provar que o operador linear é autoadjunto, a gente basta provar o seguinte: se eu tomar uma parametrização, toda vez que eu falar em φ, linha de x, etc., eu estou me referindo a uma parametrização. Estou tomando uma parametrização, então eu tenho o linha de x aplicado ao dφ sobre dxi, produto interno, por dφ sobre dxj. Isso aqui no ponto, esse φ aqui é no ponto do espaço euclidiano Rm, que é transformado por φ no ponto x. É igual a dφ sobre dxi, no produto interno por linha de x dφ dxj. Esse aqui é para provar que ele é autoadjunto, basta provar que vale essas n igualdades. N ao quadrado. Essas igualdades aí. Essas igualdades aí. N ao quadrado, ou n, depende se você... Por quê? Isso resulta do teorema de Schwarz. Toda coisa que envolve simetria, tá? Eu estou exagerando, toda coisa não, um monte de coisa que envolve simetria resulta do teorema de Schwarz, que é o pai das simetrias. A razão é a seguinte:
U' de x aplicado a... Perdão. U' de x aplicado ao dφ sobre dxi, aqui no ponto que se transforma por x pela parametrização, é ortogonal ao U de x. Não é? Porque isso aqui é um vetor tangente que é transformado num vetor tangente na esfera, portanto é ortogonal ao raio que passa por aquele ponto. Esse aqui eu tenho x, U de x, U' de x leva esse espaço vetorial nesse, portanto leva todo o vetor tangente a M num vetor tangente à esfera, por conseguinte perpendicular a U de x. Agora eu vou pegar esse produto interno e vou derivar em relação a xj. Derivando em relação a xj fica o seguinte: U' de x aplicado a deixa eu consultar a minha memória. Eu acho que eu devia ter mais cuidado com não é isso que eu queria dizer, não. O que eu queria dizer é o seguinte, é que o U de x é perpendicular a dφ sobre dxi no ponto... É porque eu estou usando x com uma notação aqui que eu não devia estar usando. Eu sou obrigado a não botar aqui, senão eu tenho que inventar um nome para o ponto do qual x provém. Então eu vou fazer isso. Usei um ponto P é φ de x. Então eu tenho o seguinte, que U de φ de x é perpendicular a dφ sobre dxi para todo i. Ok, esse x aqui pertence a V0. O P pertence a V. V é a imagem de V0. Então esse produto interno aqui é zero, ok? Tá certo isso? Tá. Isso aqui é uma coisa que normal, a gente sabe que quando um vetor é constante, a sua derivada é perpendicular a ela. Então eu pego essa igualdade aqui para todo x pertencente a V0. Então eu pego isso e derivo em relação a xj. Então, derivando em relação a xj, fica du. Fica, perdão, U' no ponto φ de x aplicado a dφ sobre dxj no ponto x vezes dφ dxi ponto x mais U de φ de x ok, pronto, até que enfim parto da montanha, ok? Tá certo isso, Renan? Hein? Para e pensa. Veja o seguinte, essa igualdade aqui é verdadeira? Sim, porque o U de x é perpendicular a dφ sobre dxi. Ok?
Que esses aqui são vetores tangentes, são os n vetores da base de M no ponto φ de x. A base do espaço vetorial tangente a M no ponto φ de x tem como... O espaço vetorial tangente a M no ponto φ de x tem esses vetores aqui como vetores básicos. Portanto, eles são perpendiculares a U de φ de x, porque U é o vetor normal. Então, essa igualdade aqui é verdadeira para todo x. Então, derivando em relação a xj, a derivada do produto é a derivada do primeiro fator vezes o segundo, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo. Ok? Então, isso aqui, derivada do primeiro fator é esse aqui. Pela regra da cadeia, o' de φ de x vezes dφ sobre dx. Estou tomando a derivada aplicada ao vetor EJ, ou seja, dφ sobre dxj. Então, isso aqui. O que é que isso mostra? Ora, pelo teorema de Schwartz, eu posso trocar I por J aqui igual. Então, significa que eu posso trocar I por J aqui também. Se eu quiser ser mais explícito, escrevo trocando I por J, isso aqui bota um I, bota um J, fica a mesma coisa lá. Então, fica provado que U de φ de x, U' de φ de x, aplicado a dφ sobre dxj no ponto x, produto interno por dφ sobre dxi no ponto x, é igual a U' no ponto φ de x. Aqui é um ponto, não é vírgula não. dφ sobre dxi ponto x aplicado a dφ dxj no ponto x. Isso prova que o operador U' de P é autoadjunto, porque essa igualdade vale para os elementos da base, então vale por linearidade em geral. Isso significa que U' de φ de x aplicado a qualquer vetor V, tomando o produto interno por qualquer vetor W, é a mesma coisa que V aplicado a U', produto interno de V. Posso passar para lá. Ok? Então, quer dizer o quê? A aplicação normal de Gauss a derivada dela é um operador autoadjunto, portanto ela tem como autovetores, autovalores, números reais. E o produto desses autovalores é o seu determinante. Esse determinante se chama a curvatura gaussiana. Esses autovalores são chamados as curvaturas principais da superfície no ponto dado. Porque o nome de curvatura provém geometricamente tem uma origem e algebricamente tem uma origem correlata com ela. Geometricamente é o seguinte, é porque toda vez que você toma um caminho, uma curva parametrizada por comprimento de arco na superfície, passando por aquele ponto, esse caminho tem uma curvatura. A curvatura de uma curva é uma coisa bem definida, através da derivada segunda. Então, a maior curvatura é o maior autovalor. E a menor curvatura é o menor autovalor. Isso tem uma propriedade, por exemplo, em dimensão 2, o maior autovalor é o máximo da forma quadrática definida pela matriz na esfera unitária, e o menor autovalor é o mínimo. E os outros autovalores que estão entre o máximo e o mínimo são minimaxes de alguma coisa. Bom, isso aí é álgebra linear, vocês vão ver depois, quando estudarem álgebra linear, ou já estudaram, não sei. Bom, com isso, bem ou mal, nós encerramos o capítulo de superfícies diferenciáveis. Eu
terminar com esse exemplo, que é um exemplo extremamente relevante. A curvatura gaussiana, ela tem sentido. Eu disse que tem outras coisas da curvatura gaussiana. É o seguinte, ela é a integral da curvatura gaussiana sobre toda a superfície é um invariante topológico chamado característica de Euler da superfície. Quer dizer, não importa se você pega a superfície, pode colocar dentro do espaço euclidiano de várias maneiras diferentes. Pega um toro, por exemplo, a integral da curvatura gaussiana do toro é zero, porque ele tem uns pontos que tem curvatura gaussiana positiva, tem outros de dentro que tem curvatura gaussiana negativa. Quando você integra, uma coisa anula a outra. Então a curvatura gaussiana do toro é zero. Se você pegar esse toro com um pouco de imaginação, vocês imaginam que isso aqui é um toro. Tá? Engrossa aquela linha, fica um toro. É um toro colocado dentro do R3 de uma maneira bem diferente, dando um nó. Não dei nó, não. Dei não. Passa um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima. Agora está dado o nó. Então, se você pegar um toro assim, se você não estão acreditando que isso é um toro, engorde ele. Ficou mais com cara de toro, parece o Unibanco, né? A curvatura, a integral da curvatura gaussiana aqui é zero também. É uma coisa que depende só isso é um teorema belíssimo chamado teorema da curvatura íntegra de Hopf, que diz que a integral da curvatura gaussiana não depende da maneira como a superfície está colocada dentro do espaço euclidiano, desde que a superfície tenha dimensão par. Se a superfície tem dimensão ímpar, você pode colocar dentro do espaço euclidiano de dimensão 1 a mais de várias maneiras diferentes, com integrais da curvatura gaussiana diferente. Bom, eu estou fazendo propaganda do curso de geometria diferencial, mas vamos lá. Então, o próximo capítulo chama-se integrais múltiplas. Então, até agora a gente está fazendo cálculo diferencial. Agora nós vamos passar a fazer cálculo integral, portanto a gente vai ter que dar algumas definições, começando do princípio, ou iniciando do começo por uma questão de princípio. Bom, eu espero que vocês estejam olhando para os exercícios, que estejam resolvendo os exercícios dentro daquele método que eu sugeri, que é o método que a gente deve usar quando a gente está resolvendo palavra cruzada. Tem as soluções no fim, mas a gente só olha para a solução depois que se convence que não tem no nosso, ou que não tem no nosso vocabulário aquela palavra, ou que então, às vezes, os autores das palavras cruzadas também fazem as coisas erradas. Por exemplo, outro dia eu estava fazendo eu tenho mania de fazer palavra cruzada. Fazendo uma palavra cruzada que tinha assim, nada em espanhol. Aí a solução era nadie. Pelo amor de Deus. Né? Bom, integrais múltiplas. Para aproveitar muito bem esse capítulo aqui, eu aconselho que olhem o volume 1, que tem integrais, que segue o mesmo padrão, as mesmas linhas, só que com umas dimensões a mais. Mas a terminologia é muito parecida, quase idêntica, e é fundamental dar uma lida no capítulo de integral do volume 1. Então, vamos definir o que nós entendemos pela integral de uma função real, inicialmente tendo por domínio um bloco do espaço euclidiano.
Depois a gente vai definir a integral cujo domínio é um conjunto mais geral do que um bloco. Não pode ser um conjunto qualquer, tem que ser um conjunto que tenha uma certa mensurabilidade. Porque o problema todo é o problema de definir o que se entende por uma medida de um conjunto, e ao mesmo tempo com a frequência com que uma função assume um certo valor. Essas coisas são relacionadas uma com a outra. Existe uma noção de integral que é mais geral do que essa, que é a integral de Lebesgue. Nós vamos estudar aqui a integral de Riemann e não a integral de Lebesgue. A diferença é que a integral de Lebesgue se comporta melhor quando a gente toma situações limites. A integral de Riemann, para os casos diferenciáveis dentro do âmbito que a gente está estudando aqui, ela é plenamente satisfatória e bem geométrica. Bom, então a gente começa querendo definir a integral de uma função cujo domínio é um bloco. Então quem definiu o que é um bloco? Um bloco é um produto cartesiano de n intervalos. Vocês vão dizer, por que você chama o bloco de A e não de B? Porque esse A vai ser decomposto em blocos e esses blocos eu vou chamar de B. O A fica o pai deles aí. Então esses são blocos n-dimensional. Quer dizer que um ponto é um elemento do Rn. Um ponto de A é um elemento do Rn cuja iésima coordenada está entre I e BI. Então nós temos a noção de face do bloco. Uma face é um produto cartesiano de Li, onde o Li é igual ou é igual a um intervalo, um desses intervalos que estão dados, ou é igual a um ponto extremo do intervalo, o primeiro ou o segundo. Por exemplo, se você tiver um bloco de dimensão 2, então é o A1, B1, vezes o A2, B2, uma face aqui, ou é isso aqui, nesse caso é o produto de A1, B1 por A2, é essa face aqui. Ah, perdão. Tá certo. Não. É 1B1 vezes A2. Ok? Então, esse é o L1 e L2. Pode ser o outro que é 1B1 vezes B2, etc. Então, isso aqui é uma face. A dimensão da face é o número de fatores iguais a IBI. Quer dizer, se tiver R fatores que são assim, então é uma face de dimensão R. Assim por diante. Isso aqui é uma face do bloco. Os vértices do bloco são os pontos em cujas coordenadas ou são AI ou BI alternadamente ou de qualquer modo. Bom, o importante é... Bom, isso é um bloco, às vezes não, frequentemente nós vamos considerar também bloco aberto. Se eu não disser nada, o bloco é um bloco compacto. Um bloco aberto significa um produto cartesiano de intervalos abertos, todos eles abertos. Então quer dizer que ele não contém nenhuma de suas faces. Mas continua sendo faces dele, mas ele não pertence a ele. Isso aí. Ok? O que mais? Tem que dar uma série de definições. Tem partição.
Essa é a definição fundamental. Para ter a noção de partição, uma partição é um produto cartesiano de partições em cada PI, uma partição do intervalo a IBI. Aí você vai dizer, e o que é a partição do intervalo? Eu leio o volume 1. Não vou fazer isso. Né? Uma partição de um intervalo, AB, é um conjunto de K pontos contidos em AB, sempre numerados de maneira crescente. Quando eu escrever T1, T2, T2, T0, T1, T2, etc., significa que o T0 é menor do que o T1, etc. Sendo que o T0 sempre tem que ser igual a A e o TK sempre igual a B. De modo que isso aqui é uma partição. É um conjunto finito de elementos do intervalo AB, e que o menor deles é o A e o maior é o B, e eles estão numerados sempre em ordem crescente. Então, a partição do bloco é o produto cartesiano de partições. Quer dizer, eu tenho uma partição aqui, tenho uma partição aqui, então um produto cartesiano, então vai dar uma coisa desse tipo. Assim. Então, essa é a partição. Então, toda vez que eu tenho uma partição do bloco, ela determina uma decomposição do bloco como sendo reunião de subblocos, que são os blocos da partição. Eu vou dizer que esse B pertence à partição. Que são, assim, cada um desses TI menos um TI, quando eu tenho uma partição aqui desse tipo, que chama-se o intervalo da partição. Então, se eu tomo um produto de intervalos da partição, então eu tenho um subbloco. Toda vez que eu tenho uma partição, ela decompõe o bloco em uma reunião de subblocos. O volume do bloco é o produto dos comprimentos dos intervalos. Esse é tanto é o volume do bloco aberto como do bloco fechado, por definição é o mesmo volume. O que significa que isso aí é o volume, evidentemente, volume n-dimensional, subentendido, volume n-dimensional. Se eu pegar, por exemplo, um bloco de dimensão 3, tem um produto cartesiano de 3 intervalos, as faces têm volume zero, volume n-dimensional zero, mas se você olhar como a face como sendo ela própria um bloco, ela tem um volume que no caso se chama área, no caso de dimensão 2. Tem o seu volume do bloco, e se P é uma partição do A, então o volume de A vai ser a soma dos volumes dos blocos da partição. Isso pelo seguinte, porque o comprimento AB é a soma dos comprimentos desses intervalos aqui. Tá? Então o volume de A é o produto dos BI menos AI, mas BI menos AI é a soma dos comprimentos dos intervalos que forma a partição do iésimo intervalo AI-BI.
Então, pela distributividade da multiplicação, o volume do bloco A é a soma dos volumes dos blocos da partição. Tem que dar uma série de definições. Lamentavelmente, não tem como escapar. Senão vocês vão me dizer, você nos falou o que era isso. Tem uma partição Q e P são partições de A. Do bloco A. Eu digo que Q, quando P está contido em Q, isso significa que, por exemplo, P é o produto cartesiano das partições PI. Né? Se PN, né? Obrigado. Então, P se diz, então, nesse canto, P está contido em Q, significa que P1 está contido em Q1, P2 está contido em Q2, Pn está contido em Qn. Então, a gente diz que Q refina P. Significa que eu pego cada intervalo e refino, significa que eu coloco alguns pontos adicionais para formar o quê? Cada intervalo de P, eu acrescento uns pontos ali de subdivisão, então eu tenho o quê? E nesse caso, cada bloco de P é a reunião dos blocos de Q nele contidos. E o volume de cada bloco da partição P vai ser a soma dos volumes dos blocos da partição Q que estão contidos nele. Tudo isso é elementar e resulta diretamente da definição. Bom, isso aí é a linguagem inicial. Mas ainda não terminou, não. Tem mais o seguinte, dada uma função limitada, definida num bloco limitada. Não vou supor que ela é contínua nem nada, e muito menos diferenciada. Só que é limitada. Se puser contínua, eu estou perdido. Porque eu vou definir a integral de uma função cujo domínio não é necessariamente um bloco, embora o domínio não pode ser um conjunto qualquer, mas não é um bloco. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa função e estender, considerar um bloco que contém o seu domínio, estender a função botando zero fora do domínio. Aí introduz um montão de descontinuidades e aí eu não posso lidar com funções só contínuas. Só que aqui, para vocês terem uma ideia, se eu quero definir a integral assim, eu tenho que definir assim porque eu não quero acrescentar mais nada. Se eu tomar algum valor adicional aqui para a função, a integral não vai ser a integral que eu queria. Então, ao fazer isso, quer dizer, esse conjunto aqui não pode ser um conjunto qualquer. A fronteira dele vai ter que ser bem pequenininha, senão vai atrapalhar. Bom, onde é que eu estava? Então, a função limitada. Essa função limitada, aí depois a gente pode estender para funções ilimitadas, mas isso é o que se chama de integral imprópria. Na teoria da integração de Lebesgue, tanto faz função limitada como ilimitada, tudo a mesma coisa. Não existe integral imprópria de Lebesgue. É integral e pronto, tem conversado. Se for infinito, é infinito. Mas aqui não. Aqui, se eu quiser considerar funções que não são limitadas, eu teria que considerar um limite de funções limitadas. Então, a função limitada, então seja P uma partição
do bloco A e B no bloco da partição P. Então eu vou chamar de M de B igual ao ínfimo de f de x quando x pertence a B. E M maiúsculo de B, o sup de f de x quando x pertence a B. Quem viu a integral de uma variável está se lembrando como é que isso é, né? Quer dizer, no caso de uma variável, você tem uma função, você definida no intervalo, você decompõe uma partição, você tem o ínfimo da função no intervalo, então você tem, para cada intervalo, você tem o ínfimo dela aqui é esse, o ínfimo aqui é aquele lá, assim. Então você tem a soma inferior de f relativamente à partição P, a soma do ínfimo em cada bloco multiplicado pelo volume do bloco. Se a soma é inferior da função f relativamente à partição P, analogamente a gente tem a soma superior de f relativamente à partição P, que é a soma de MB volume de B. Então é claro que a soma inferior relativamente à partição P é menor do que ou igual à soma superior relativamente à partição P, mas vale, entretanto, vale algo mais. É que qualquer que seja, ou quaisquer que sejam as partições P e Q, do bloco A, a soma inferior de f relativamente à partição P é menor do que ou igual à soma superior de f relativamente. Qualquer soma inferior é menor do que ou igual a qualquer soma superior. A razão para isso é o seguinte, é que existe uma partição R tal que R refina P e Q. E o que quer dizer isso? Refina P e Q significa que R contém P e contém Q. É só tomar R como sendo a reunião de P com Q. E quando você refina uma partição, vamos admitir isso. Bom, quando você refina uma partição, as somas inferiores não diminuem e as somas superiores não aumentam. Por exemplo, se P' refina P, então a soma inferior de F relativamente a P é menor do que ou igual à soma inferior de F relativamente a P'. Bom, a gente pode ver isso supondo inicialmente que bom, se P' refina P, então cada bloco de P vai ser reunião dos blocos de P' nele contido. E quando você tem um bloco contido no outro, então o mínimo, o ínfimo da função f no bloco B' é maior do que ou igual ao ínfimo da função f no bloco B. Quando você diminui o conjunto, o ínfimo aumenta, ou pelo menos não diminui. Daí resulta isso. Agora, se eu pego uma R que refina P e Q, então a soma inferior de F relativamente ao P
vai ser menor do que ou igual à soma inferior de F relativamente a R, que por sua vez é menor do que a soma superior de F relativamente a R. E, analogamente, quando a gente refina uma partição, a soma superior diminui, ou pelo menos não aumenta. Porque R refina tanto P como Q. Então, quando você tem uma soma superior e uma soma inferior, a soma inferior, relativamente a duas partições quaisquer, a soma inferior é sempre menor do que ou igual à soma superior. Então a gente define a integral inferior e a integral superior assim. A integral inferior de f de x relativamente ao a dx é igual ao sup, quando P é uma partição da soma inferior de F relativamente a P. Essa é a integral inferior. E a integral superior é o ínfimo das somas superiores. Vocês podem estar achando isso aí tudo muito monótono, mas não estão achando mais monótono do que eu estou achando, não. Mas não tem jeito. Então a gente vê que a integral inferior é sempre menor do que ou igual à integral superior e a função menor do que ou igual. A função f se chama integrável. Significa dizer, ou quando a integral inferior de f é igual à integral superior de f. Isso nos dá imediatamente o que eu chamo de a condição imediata de integrabilidade, que é o seguinte: f bom, é escusado dizer que quando isso acontece, eu tiro esse sinal de cima e esse sinal de baixo, e isso aí se chama integral de f relativamente a a. É integrável se somente se para todo epsilon maior do que zero existe uma partição P tal que a soma superior de f relativamente a essa partição menos a soma inferior de f relativamente a essa partição é menor do que epsilon. Bom, isso é a condição imediata de integração, mas a gente precisa dela para poder provar que certos casos de integrabilidade. Aqui você tem as somas inferiores. Aqui é o conjunto dos números reais. E aqui a gente tem as somas superiores. A integral inferior é o sup das somas inferiores. A integral superior é o inf das somas superiores. A fim de que esse sup seja igual a esse inf, é necessário o suficiente que
para qualquer epsilon existe uma partição, porque isso aqui são os elementos desse conjunto, são as somas inferiores. Os elementos desse conjunto são as somas superiores. Mas não necessariamente da mesma. Quer dizer, imediatamente, para que esse sup seja igual a esse ínfimo, é necessário o suficiente que para todo epsilon maior do que zero, existam P e Q, tais que S, F, Q, menos S, F, P, seja menor do que epsilon. E aqui eu preciso que o F e que o P sejam o mesmo, mas aí não é problema, porque eu pego e refino simultaneamente F, P e Q por uma partição R, seja um refinamento de ambas, e eu vou ter, aqui você vai ter a S minúsculo F, P, aqui vai ter S maiúsculo F, Q, e aqui eu tenho uma soma superior F, S, F, R, e inferior, e aqui uma soma superior. Então existe uma R tal que essa diferença aqui que é S, a soma inferior de R é maior do que ou igual à soma inferior de F, de P, e aqui também. Tá aqui. Então essa diferença aqui é menor do que R, então esse R vai ser uma partição que cumpre essa condição aqui. Muito bem, então essa é a condição imediata de integrabilidade. Agora, para ter uma condição realmente não trivial de integrabilidade, nós vamos precisar da noção de conjunto de medida nula. Uma coisa é a seguinte, daí já resulta imediatamente que toda função contínua é integrável. Porque aí, quando é uma função contínua, eu tomo uma partição tão fina devido à continuidade uniforme, de modo que todas essas somas superiores e as somas inferiores difiram uma da outra muito pequena. Porque a diferença é muito pequena. Que a diferença entre uma soma superior e uma soma inferior é a soma do é uma soma desses produtos. A diferença entre o sup e o ínfimo em cada bloco da partição, multiplicado pelo volume daquele bloco. Pela continuidade uniforme, dado qualquer epsilon, eu posso tomar uma partição tão fina que essa diferença aqui seja menor do que epsilon dividido pelo volume do cubo inteiro. Aí essa soma vai ser menor do que epsilon dividido pelo volume do bloco inteiro, multiplicado pela soma desses volumes, que é o volume do bloco inteiro, cancela e vai dar menor do que epsilon. Então toda função contínua é necessariamente integrável, mas lamentavelmente, ao contrário do caso de uma variável, isso não serve muito não, porque a gente vai precisar de funções que são descontínuas, necessariamente. Então com isso a gente termina essa aula de hoje e semana que vem a gente continua.